pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Universo das Carnívoras. Eu sou o Rafael Ferrarese, o Mão de Urso. E aí, tudo bom com vocês? Hoje não tem rosto, hoje é só mão e a planta. Bom, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos aprender a respeito de broto basal. Na verdade, nós vamos aprender como separar o broto basal, que é esse broto lateral aqui, da planta original, tá? Todo mundo sabe que quem tem uma nepenthes, na verdade, não tem nenhuma, tá? Por quê? A gente costuma falar isso, nós cultivadores. Porque a planta é muito comum que possa acontecer algum acidente, algum descuido ou algo do tipo e você perder a sua planta original. Então é muito legal quando a gente consegue replicar essa nepenthes, quando a gente consegue fazer de uma, duas plantas, quando a gente consegue fazer estaca e tudo mais. E a brotação lateral, que é essa brotação aqui, é uma das maneiras com a qual nós conseguimos fazer essa separação. Então vamos lá, como que a gente faz para ter esse broto lateral aqui? Muitas pessoas dizem que o simples fato da planta se inclinar para o lado, quando a planta, eu vou tirar aqui só as cascas para vocês verem, quando a planta ela cai para o lado, quando ela se inclina para o lado, ela expõe uma parte da base dela aqui, propiciando a brotação, né, de um novo broto basal, né, de uma brotação lateral. Então a planta cai para o lado e geralmente quando a planta cai para o lado, as chances de você ter um broto lateral, elas são muito maiores, né, um broto basal, que é o que a gente diz. Fala basal porque ele nasce na base, tá? Então a brotação lateral, essa brotação basal aqui, ela vem da inclinação da planta, tá? Então a planta cai para o lado e aí a gente tem essa brotação lateral aqui. E aí como que a gente faz? Essa brotação, na maioria das vezes, a gente não corta ela logo que ela aparece. A gente espera geralmente ela desenvolver um tamanho considerável. Essa daqui eu deixei crescer além do normal, ou seja, ela virou uma outra planta. E a gente, é claro, vai providenciar. Geralmente a gente espera a planta crescer em torno de uns 15 centímetros aproximadamente, para que a gente consiga fazer essa separação de uma maneira segura. Ou seja, dessa forma, na maioria das vezes ela já tem rizoma, ela já tem raízes e tudo mais. E é muito simples, você não precisa nem de muita experiência ou algo do tipo, você não precisa ser nenhum tipo de cultivador profissional. De preferência, tente fazer isso com uma base de apoio boa, tá? Então o que você vai fazer aqui, ó, é identificar, assim como toda a divisão de rizoma, é identificar aonde está a planta original e aonde está o broto lateral. Geralmente a brotação lateral ela possui raízes, mas pode acontecer da sua brotação não ter raízes, tá? Então o que a gente faz é destacar ela da planta original. Simples assim, ó. Você vai fazer aqui, assim. Você vai dar esse destaque. E aí, com o auxílio até mesmo de uma tesoura, eu costumo fazer às vezes, você vai dividir aonde essa brotação saiu. Mas você pode fazer até mesmo com a mão, tá? Pronto. Tá aqui o broto lateral, acabei tirando ele com um pouco de raízes, tá? E aí depois que a gente fez isso, a gente vai devolver a planta original, é claro, para o substrato dela. Bom, a gente tem aqui, eu costumo fazer uma mistura bem ao olho mesmo. Eu catei uma mão de musgo, coloquei aqui. E o substrato que a gente utiliza para orquídeas, na maioria das vezes, eu tô falando, por que você está falando em orquídeas? Porque na verdade o substrato para nepenthes ele é muito parecido com o substrato das orquídeas. Nós utilizamos isso daqui, eu não vou mostrar a marca, mas isso daqui que nós chamamos de chips de coco, tá? E quanto geralmente eu coloco para isso, tá? Geralmente eu coloco uma mão e meia, 2 mãos aqui, tá? É que a minha mão é bem grande, então para essa mistura, nesse caso aqui, eu coloco metade a metade. Se eu colocar uma parte de musgo, eu vou colocar a outra parte de chips também, tá? Isso daqui ajuda as raízes a se fixarem, mantém a estabilidade do musgo, a drenagem
enfim, evita o acúmulo de águas e é um excelente aditivo para as raízes grudarem, entendeu? Então as raízes vão acabar grudando nesse substrato aqui. Ele é muito bom para orquídeas, a galera e os orquidófilos de plantão já sabem disso. O que a gente vai fazer agora é umedecer esse substrato aqui com água. Bem simples assim, sem adicionar muita coisa. O importante é estar bem molhado, tá bom? Bem molhado mesmo, não tem problema. Se você encharcar, toma cuidado só para não fazer meleca. E aí a gente vai misturar ele bem para que as fibras elas acabem virando realmente substrato misturado, para que você não tenha tipo chips de coco no meio, ó, falei cosco, ó. Chip de coco no meio, chip de coco ou só embaixo, ou só musgo em cima, enfim, para que a gente venha ter um substrato bem uniforme e garantindo aí que a sua planta venha a ter mais estabilidade, tá bom? Bom, depois que a gente fez isso, depois que a gente misturou, o musgo esfagno e os chips de coco, já repararam, né? É um substrato totalmente diferente do substrato de Dionés. Você vai pegar o vaso onde nós vamos plantar a nossa planta. Então você vai fazer uma base no fundo, tá? Eu costumo, para as nepentes, dependendo se for estaca, eu costumo geralmente colocar todo o substrato no vaso, assim, tá? E depois eu faço um furo e aí eu aperto o substrato. Eu aperto a base, a planta, tá? Então, depois que a gente fez isso, é bem simples, rápido. Na verdade, é questão de decisão, você pegar, ir lá e fazer. A gente fica postergando, a palavra da vez é procrastinando, né? Para fazer os nossos projetos e a gente acaba por não fazer nenhum deles, tá? Vou deixar a plantinha, vou deixar sentado aqui, tá? A gente vai organizar, enquanto isso vai mantendo úmido aí. Vou catar a nossa planta, que está aqui. Vou fazer um furo no meio do vaso mesmo, tá bom? Vocês viram que... E aqui, ó, tá vendo aqui, ó? A ponta que a gente arrancou lá, ó, ela era grudada assim na planta original. A gente destacou, simplesmente assim eu dei sorte dela sair com um pouco de rizoma. Na verdade não é nem raiz, é rizoma do caule, sabe quando você esfola mesmo? Tá? E aí a gente vai plantar ela aqui, simples assim, no furinho que a gente fez com o dedo mesmo, tá? Aqui a gente não precisa ter muito drama, não. A planta é bem resistente, ela aguenta aí as pancadas dos seus movimentos bruscos. É claro, né? Quanto mais delicadeza, melhor. Quanto mais paciência, melhor, tá? Rafa, que planta é essa que a gente está trabalhando? Eu não falei para vocês, não é verdade? Porque, na verdade, é um segredo. E aí vocês vão descobrir que planta é essa no final desse vídeo, né? Então, se você quiser saber, assiste até o final, tá bom? Bom, depois que a gente apertou, acomodou bem a planta aqui, ó, tá? Não se preocupe com relação, afunda bem aqui, só para não correr o risco de você, talvez, da planta escapar daqui de dentro, né? Simplesmente pode bater um vento, tá? Então agora a gente vai descobrir qual é essa nossa planta, tá? Então eu vou pegar a nossa placa de identificação lá. E aí eu vou cortar aqui. Eu já tenho a minha plaquinha de identificação. É claro, todas as mudas que vocês fizerem, todo indivíduo que vocês criarem a partir de replicação, muda, enfim, qualquer vaso, ele tem que ter a sua identificação pessoal. E agora vocês vão descobrir, para quem aí aguardou para saber qual é essa Nepenthes que a gente fez, né? Nesse caso aí o broto basal, essa daqui, tchan tchan tchan, é uma Nepenthes Miranda, olha só que legal. Bom, essa Nepenthes Miranda a gente criou ela hoje, no dia 9/6/2020, então se algum dia eu precisar saber qual é essa planta, quando eu for fazer estacas, ou se um dia eu for vender ela, ou se eu precisar dar de presente para alguém, enfim, eu vou saber.
que planta que é essa, porque a gente que tem muita planta, a gente acaba se confundindo na identificação. Então é muito comum a gente acabar perdendo. Bom, galera, tá aí, ó, nosso broto basal lindão, colocado no vaso, bem bonito. Agora a gente vai esperar que ele se desenvolva bem, tá? Vou aproveitar, é claro, para preencher ali, já que a gente acaba, como a planta é muito antiga, a gente acaba mexendo no vaso e o substrato acaba mexendo um pouco. Então eu vou aproveitar para fazer um pouco mais de musgo e substrato para a gente preencher o vaso da planta que ficou lá, porque afinal a mamãe merece todo o carinho, né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo rápido, simples, sem muita frescura, para vocês entenderem como que a gente destaca e como é fácil destacar uma brotação lateral para colocar no nosso vaso, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o seu like, não esquece de curtir, de compartilhar. 1, 2, 3, daqui a pouco a gente volta já. Tchau, galera, até a próxima.